dar início ao nosso terceiro encontro de líderes. E outra, é interessante, irmãos, cada vez que você vai ministrar, pelo menos eu me sinto assim, cada vez que eu vou ministrar, eu peço a direção de Deus, eu estudo. Olha que eu já li muitas vezes a Bíblia, já pesquisei muito a Bíblia, mas cada vez que eu vou pregar ou falar qualquer coisa, eu medito, eu busco a Deus. E eu falo, Senhor, a minha capacidade vem do Senhor. Eu quero contar algo rápido, depois eu volto aqui para Moisés. Eu senti de Deus, já vim dentro do carro do pastor Eliel, algo veio no meu coração, não sei se que alguém já ouviu, mas rapidinho. Duas coisas eu tinha certeza: do meu chamado para o ministério, e disso eu tinha certeza. E a segunda coisa que eu tinha convicção e eu desejava era me casar com um pastor. Fui para a faculdade e me encontrei o sacramento lá. E me casei com ele. E aí o meu ministério durante muitos anos foi trabalhar com criança. Departamento infantil, fui diretora em todas as igrejas por onde eu passei, eu trabalhei com criança. Tudo que é de material da PEC eu tinha. Eu só me desfiz dele quando a esposa do pastor Tiburcio foi para a África. Eu dei cavalete, dei tudo, porque eu tinha muita coisa. E aí um dia eu falei assim: Senhor, eu cansei de trabalhar com criança, eu não quero mais fazer isso. Falei para Deus: Senhor, eu quero fazer outra coisa. Aí, mas era muito tímida. E eu queria falar para vocês: Deus usa os tímidos. Moisés, ele era tímido, e segundo a análise dos temperamentos, Moisés era melancólico, e Deus usa grandemente. Eliseu, principalmente Elias, ele era melancólico. Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, ficou lá na caverna. Deus usa a quem Ele quer. Mas eu tinha uma timidez muito grande. Se o bispo Aguinaldo falasse na época, pastor Raquel ora, eu tremia na base, eu gaguejava. E eu, àquela altura, logo que nós casamos, quantos anos? Eu trabalhei 22 anos com criança, dos 14 até 22 anos para frente. Mas eu tinha um problema sério. Com criança não era meu problema, não tinha timidez para trabalhar com elas. Mas diante de adultos era uma dificuldade. Até hoje eu tenho um pouquinho de limitação. Aí o que acontece? Fui, pedi a Deus: Senhor, não quero mais saber de criança, quero outra coisa. Tá bom. Aí um dia chega um pastor trazendo um ônibus lotado de meninos da antiga FEBEM. Ele era capelão e trouxe esse menino para a igreja de Interlagos. E o pastor Aguinaldo na época falou, pregou, e ele gostou demais e disse assim. Aí na saída, meu marido falou: olha, essa é a Raquel, minha esposa e tal. Aí ele olhou para mim e disse: irmã, por favor, na igreja era uma pentecostal rosa barulhenta, que só Jesus na causa. Aí ele disse: olha, eu queria que você fosse falar lá na nossa igreja, aniversário das mulheres, elas estão fazendo aniversário, e eu queria que você falasse. Aí eu falei: quem sabe se não é minha oportunidade? Aí eu falei: tá bom, eu vou. E prontamente me prontifiquei. E estudei, irmãos, olha, nunca na minha vida eu estudei tanto por uma mensagem como dessa vez. Aí, e a mensagem era essa, em Provérbios: os coelhos, presta atenção, os coelhos são o povo débil, contudo faz as suas casas na rocha. E eu estaria falando sobre as mulheres, um vaso mais delicado, mas elas têm a Jesus, que é a sua rocha. Preparei uma mensagem para mais ou menos 45 minutos. E aí cheguei lá, aquela igreja, falei: Deus, mas eles disseram que era o culto para as mulheres, e até velho aqui de Bengala chegou ali. Quando eu fui chegando, ai Jesus, e agora? O que eu faço? E aquilo lá começou a me, por dentro,
e a timidez roendo. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu baixei a cabeça lá e orava. Mas era uma prova muito grande. Tá bom. Aí o pastor, outra coisa que o diabo usou a boca daquele pastor para falar, não que fosse a boca do pastor usada pelo diabo, mas aquela seta. Quando ele falou assim, hoje, irmãos, nós temos aqui a irmã Raquel, a esposa do doutor reverendo, só faltou falar semideus, que ele colocou o homem lá em cima. Meu Deus, ele está pensando que eu tenho capacidade do pastor Aguinaldo, tem misericórdia de mim, aí tudo bem. Aí ele, vem a minha irmã, e eu fui. Irmãos, eu tinha disso eu não me esqueço, 35 anos. Eu não usava óculos, mas eu fiquei cega. Eu não vi nada no papel daquilo que eu escrevi. Eu só fiquei, quem tinha antigamente aqueles radiola, aqueles negócios que tocavam, aqueles bolachões lá, igual um disco quebrado, que enganchou o negócio. E os coelhos são um povo débil, e aí não parava de falar isso. E eu parei por ali, encerrei. Meu Deus, mas Deus me tratou, me moeu naquele dia. Aí eu entreguei a palavra para o pastor, irmã, você só falou 8 minutos, volta aqui, eu já estava lá embaixo. 8 minutos, Lázaro, e a igreja lotada. Aí ele teve que pregar de improviso, o pastor lá, e completar e tudo. Quando eu cheguei em casa, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na porta, a moça me deixou na porta de casa, lá em Interlagos. E quando o Aguinaldo abriu a porta, eu falei assim, olha, pega, chorando, já em pranto, pega uma lata de azeite, despejo na minha cabeça, expulso esse demônio da timidez que eu não aguento mais, mas eu chorava em pranto por causa dessa situação. E eu ouvia claramente, mas você não quis uma coisa diferente? Então agora, mas foi um trabalhar de Deus. Aí, nós tivemos um congresso de mulheres de pastores da Batista brasileira, né, da Batista tradicional, lá em Sumaré. E eram muitas mulheres, umas 150 mulheres de pastores. E eu vi a irmã Tabita Kraus, uma mulher de Deus, grisalha, uma mulher bonita. E eu cheguei e falou, de tanta confiança naquela mulher, da forma como ela pregava, eu ficava bebendo aquilo que ela falava. Quando terminei, eu falei, irmã, você poderia falar comigo? Eu preciso muito falar com você. Eu queria falar dos coelhos, né? Aí ela disse, tá bom, depois do almoço, vai lá no meu quarto que eu vou falar com você. E eu fui, ela me atendeu muito bem, muito educadamente. Eu me assentei, lembrando um beliche, ela ficou do lado e eu do outro. E eu contei a história do coelho. E contei, falou, olha, foi uma decepção, eu falei que tinha trabalhado muitos anos, tal e tal. Aí ela olhando no meu olho, ela disse o seguinte, imagina se não desmonta qualquer pessoa, mas quando Deus fala e você recebe a palavra, você é bem sucedido e abençoado. Ela olhou e disse, irmã, você queria aparecer. Oh, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo na Bahia, tal, ok. Falou, olha, nós vamos ter um congresso de mulheres de pastores em Feira de Santana, e a nossa preletora do Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus do céu, ela é a esposa do reitor do seminário lá do Rio de Janeiro, de Niterói, e ela não pôde estar por um problema sério da família, e você é novidade em Salvador, então nós gostaríamos que você trouxesse uma palavra. Eu falei, estou feita. Ai, Jesus, e agora? Aí eu falei, ó, minha irmã, me deu uma semana. Não, está muito em cima, a gente tem que saber logo. Eu falei, 3 dias. 3 dias, sempre a Bíblia fala muito de 3 dias. Quem sabe eu ressurjo das cinzas, né? Aí, amém. Aí eu conversei com o bispo Reinaldo, me deu uma bronca. Raquel, coisa feia. A Bíblia diz, abre tua boca e está enxerência. Chega de perturbação, amém. Mais uma chicotada. Eu falei, amém, Senhor. Glória a Deus. Aí estudei e fui nesse congresso falar sobre 10 qualidades de uma mulher cristã na vida de Esther. Irmãos, eu tirei de letra. Eu falei, Espírito Santo vai na minha frente. Espírito
Espírito Santo fala por mim. E a partir daquele dia, o ministério da palavra na minha vida foi confirmado. Entenderam? Mas apanhei. Foi difícil, mas o Senhor me deu vitória. E um dia eu fui convidada pelo Ministério da Quadrangular, pela esposa do pastor Daniel Maris, para falar num congresso de mulheres em Bauru. 2.000 mulheres. Quando eu olhei para aquele auditório, o filme do Coelho apareceu na minha cabeça. Eu olhei, vai-te, em nome de Jesus. E foi uma bênção de Deus. Amém? Então, amados, quando a gente se acha capaz, a gente fracassa. Mas quando a gente depende de Deus, a coisa fica bem diferente. Amém? Então, Moisés aqui, ele disse, Senhor, eu não sei falar. E você observa também, quando Deus chama Jeremias, ele diz, Senhor, a mim, eu sou uma criança. E o Senhor disse, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. Agora só vai se materializar, você vai. Entenderam? Então Deus, no caso, em relação a Jeremias, fez isso. Outro também, coisa que eu acho tão lindo, em relação a Davi. Quando Deus veio falando coisas grandiosas que iam além da imaginação de Davi, sobre o seu futuro, sobre Jesus que viria, né, descendente dele, ele falou, Senhor, quem sou eu? Quem é a casa de meu pai para merecer tamanha honra? E ele disse, ele reconheceu. Então, irmãos, é tão bom quando você reconhece, Senhor, eu não sou nada, mas é o Senhor na minha vida. Aí você vai ser muito mais fácil ser respeitado pelos seus liderados do que você ser arrogante, achar que você é tudo. Então, é isso aí. Depois aqui, o líder é aquele que obedece, em primeiro lugar, a Deus, e aquele que o constituiu como líder. Vocês entenderam? Irmãos, há um espírito nesta era de desobediência, de rebelião. E você vê nas escolas, né, professores sendo agredidos, sendo afrontados. O que é isso? É falta de obediência aos líderes. Então alguém te indicou para que você fosse líder. Quem te indicou, meu irmão? Você, pastor Davi. Você deve obediência ao pastor Davi. Entendeu? E quando você obedece ao seu líder, os liderados vão fazer a mesma coisa. Porque a Bíblia é clara. Aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. Muito importante isso. E aí Moisés se rende a Deus. Senhor, eu não sei falar. Eu sou gago, eu tenho língua pesada. Alguns dizem, eu pessoalmente não acredito que Moisés tem uma versão que fala que ele era gago. Quando você vai para Hebreus, a Bíblia fala lá que ele era poderoso em suas palavras. Poderia até ser no começo, sei lá, mas um homem que estava diante de Faraó, vocês acham que ele era gago? Ele quis dizer, preste atenção, você está aqui no Brasil, mora um determinado tempo e vai para um país de língua completamente diferente. Você aprende a língua lá e fica mais 40 anos. Você vai ter dificuldade quando você voltar, estiver de volta lá. Isso vai ser, de certa forma, um problema. Então ele disse, eu sou pesado de língua, como que eu vou a Faraó? Mas aí o Senhor diz, quem fez a língua do homem? Não resista, mas eu ainda prefiro que a pessoa realmente diga, Senhor, eu não sou capaz, se eu não sei falar. Até que teve uma hora que Deus se irritou com ele e disse, quando você sempre tira o corpo de banda e coloca alguém no lugar, esse alguém que vai com você vai ser problema no futuro. E o teu irmão mora lá, Arão. E você percebe que depois que Moisés sobe ao monte, o que aconteceu? Aquele em quem ele confiou
fez bezerro de ouro. Entenderam? Então, se Deus confiou uma missão a você, é você que vai fazer. Não queira depender de outro. Vai ter uma hora que a paciência vai encurtar de Deus. E aí ele foi. Agora vejam só. Ele ouve conselhos. E nós é tão importante ouvir conselhos. Se você ouve os conselhos da sua mãe, adolescentes, graças a Deus nós temos uns adolescentes aqui. Se você ouvir o conselho do seu pai e da sua mãe, você vai ouvir seus líderes falando, vai obedecê-los, vai reverenciá-los, entendeu? Irmãos, você sabe que eu estava ouvindo uma reportagem que há no Japão 70 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Por quê? Qual é a razão desse país ser assim? Com tantos idosos de mais de 100 anos. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Milhares de jovens morrem fora do tempo. Por quê? Porque não honram pai e mãe. E esse mandamento é para toda a humanidade. E como eles reverenciam o pai, reverenciam a mãe, eles têm longevidade, porque é promessa, o único mandamento com promessa. Então, ouvir conselhos é muito, muito importante que isso aconteça. E aqui diz em Êxodo 18, 13, Moisés está julgando o povo, já tirou o povo do Egito. E aí, vamos colocar nossa imaginação para funcionar agora. Tudo indica que 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Era uma verdadeira nação. Você vê que o Paraguai, eu não sei qual é o país aí, que tem 5 milhões de habitantes. E aí, a Bíblia fala, para a gente fazer mais ou menos um cálculo, 600 mil homens de 20 anos e daí para cima que arrancavam da espada. Esses era o exército de Israel que saiu à frente. E as mulheres desses homens? E as crianças? 4, 5, o oriental tem filho adoidado. E as pessoas já de idade. Então há um cálculo, 3 milhões de pessoas, eles saíram do Egito. E Moisés está com aquela turma toda. Meu Deus, foi muita capacitação de Deus para Moisés. Ouvindo murmuração, dia e noite. E ouvindo esse povo, imagina só quantas queixas. Chegava um e diz, olha Moisés, aconteceu isso e isso. Onde tem pessoas, temos problemas. Sempre problemas. E ele, Moisés, ficava, quando a nuvem parava, porque a nuvem era o reverencial. A nuvem se moveu, Moisés já sabia, o povo sabia que eles tinham que desmontar o acampamento, tinham que desmontar o tabernáculo, vamos lá, e tem que sair daqui, porque a nuvem que cobria, que era uma figura de Cristo, se movimentava para eles saírem. Então a Bíblia fala que Moisés ouviu o povo do amanhecer ao anoitecer, e o sogro voltou, veio trazer a mulher de Moisés e os filhos dele, Gerson e o outro lá, os dois, vieram os 2 filhos, ele trouxe o sogro, Jetro, trouxe os filhos e a mulher dele, que teve uma discussão pelo caminho, né, por causa da circuncisão dos meninos, e ela voltou, e ele veio só para lá. Aí o que acontece? O sogro, vendo aquela loucura de tanta gente na fila para ouvir Moisés, ele disse, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, perguntou, que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro, é que o povo vem a mim para consultar a Deus.
Quando eles têm alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés disse: não é bom o que você faz. Aí é ouvir conselho. Você acha que está fazendo a coisa certa, mas não é certo o que você está fazendo. Então, às vezes, mesmo como líder, você vai ter que fazer outros líderes. Entenderam? Naquilo que você está falando, você tem que capacitar outros líderes. E uma coisa que me impressiona também na Bíblia é que Moisés fez o líder, mas Josué não fez o líder. Entenderam? Moisés fez, que foi Josué, mas Josué não deixou líder. E aí o povo fez o que queria e aconteceu muita coisa daí para frente. E aí vejam só, ele diz: o sogro de Moisés, porém, não é bom o que você faz. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais. Tu só não podes fazer. Divida tarefas. Isso é muito importante que se faça. Sempre a gente vai ter que fazer isso. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado: líder não pode ter ciúmes de outras pessoas, porque de repente Deus levanta alguém que se destaca, e o que a gente tem que fazer? Senhor, glória a Deus, porque o Senhor está levantando um líder aqui no nosso meio. Isso é bênção.